Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui nesta noite ministrando a palavra de Deus. Eu queria orar com você neste momento. Pai da glória, Pai da eternidade, Deus de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, Pai. Estamos aqui na Tua presença, Pai, clamamos, Senhor, que Tu venhas nesta noite sobre as nossas vidas, Pai. Que Tu venha nos tocar, que Tu venha nos convencer, Senhor. Que a palavra, meu Deus, a ser ministrada, Senhor, seja pregada com autoridade, com intrepidez, com o poder e a presença do Teu Santo Espírito, Deus. Vem sobre as nossas vidas, ministra aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, não sou eu quem convenço, não sou eu que ministro, eu só faço abrir a boca. Por isso eu te peço, vem encher, vem falar por mim, vem falar através de mim, Senhor, e vem nos encher com a Tua presença, Pai, porque eu não posso fazer nada, Senhor, mas Tu podes convencer, Tu podes mudar, Tu podes transformar, Tu podes curar, libertar, restaurar, renovar, salvar, encher com Teu Santo Espírito, batizar com Teu Santo Espírito. Por isso eu te peço, vem nesta noite sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 34. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. A gente vai ler Ezequiel 34, verso 1 ao verso 10. 10 versículos. Vamos aprender mais acerca do reino de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 34, verso 1 ao verso 10. Então veio a mim esta palavra do Senhor: Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores os seguintes termos: Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho. Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis de lã, e ainda matais os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscastes as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por estes motivos elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade, e ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis, e alimento para todos os animais selvagens. Assim as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram debandadas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, afirme Yahvé, o eterno Deus. Já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouvi bem, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim diz o eterno Deus: Eis que posiciono-me contra estes pastores e o considero responsáveis pelo meu rebanho.
eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida. Somente até aqui. Espírito Santo, esta é a tua palavra. Eu te peço agora que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Esta palavra que acabamos de ler, é uma palavra, uma profecia entregue a o profeta Ezequiel. E Israel, naquela época, se compara a um povo, a um rebanho, nas mãos de um pastor. Só que esse pastor, ele não se preocupa com o rebanho, só quer saber do que ele pode receber, sustenta a si mesmo, mas não cuida das ovelhas. E se compara nos dias de hoje com o reino e a religião. Acerca de um sistema. Existe um sistema hoje que é o sistema babilônico. Babilônia não era só um lugar geográfico, mas era e é também um sistema, um curso que tem sido pregado, que tem sido vivido por muitas pessoas. O verdadeiro evangelho é aquele que nos leva a estar perto de Deus, a estarmos próximos de Deus. O verdadeiro evangelho é aquele que nos leva a conhecer a Deus, a termos um relacionamento, uma intimidade com Deus, buscarmos a face de Deus. Mas o sistema babilônico, o sistema artístico, o mundo gospel, tem corrompido muitas pessoas, tem corrompido muitas ovelhas, que essas ovelhas um dia foram restauradas, foram curadas, saradas, foram libertas. Mas infelizmente isso durou pouco tempo, porque os pastores babilônicos não se preocupam com as ovelhas, se preocupam com o dinheiro, se preocupam em si mesmo, em vestir o melhor terno, andar no melhor carro, usar o melhor relógio, mas não se preocupam com o rebanho. Vidas têm sido tragadas pelo diabo por causa disso. Vidas têm se desviado por causa disso. Conheço muitas pessoas que dizem: eu não acredito mais em pastor nenhum. Todos os pastores são safados, são ladrões, são bandidos, mercenários. Não vou mais viver para Deus, porque esses pastores são tudo falsos. Pessoas têm sido corrompidas, têm buscado lugares altos, mas não têm achado. Porque infelizmente existe uma barreira, existe uma muralha chamada religião. E a religião, ela apoia a Babilônia. Mas eu creio ainda em homens de Deus. Eu creio ainda em pessoas que não vão sustentar o artístico, mas vão sustentar o profético.
Não vão viver o gospel, vão viver o profético. Nós não podemos viver uma religiosidade. Quantas pessoas dentro de igrejas estão vazias? Porque elas não buscam a Deus. Elas buscam o que Deus pode fazer. Elas vão para a igreja para pedir. Me dá um carro, me dá uma casa, me dá não sei o quê. Mas buscar a presença de Deus, buscar o relacionamento, buscar a intimidade, que é o propósito de Deus, nada. E o pior, ainda tem pastores em cima dos altares, dizendo, peça a vitória, vai dar vitória. E as pessoas ficam acreditando naquilo. Então, e os pastores ficam prendendo as pessoas de domingo a domingo. Se não acontecer no domingo, acontece no outro. Não, nós vamos trazer o pastor fulano de tal. E a sua vitória vai chegar. Irmãos, o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus é intimidade, é relacionamento. Entre eu e o Pai. Só existe um mediador entre o homem e Deus. Jesus. Igreja nenhuma, denominação nenhuma, homem nenhum, pastor nenhum, bispo nenhum, apóstolo nenhum, profeta nenhum, patriarca nenhum é mediador. Só Jesus é o mediador. Irmãos, a Bíblia fala aqui em Ezequiel 34, bem claro. Eu pedi uma palavra para Deus e Ele disse, Ezequiel 34. E eu fui e abri em Ezequiel 34 e li isso. Irmãos, nós precisamos viver o reino inabalável. O reino de Deus. A religião, ela passa. A religião, ela acaba. A religião, ela não pode sustentar o homem por muito tempo. Mas o reino de Deus permanece inabalável. O reino de Deus permanece para sempre. O reino. Somente o reino de Deus. Irmãos, nós não podemos viver uma religião, nós temos que viver o reino. Porque Jesus não pregou religião. Jesus pregou o reino. Irmãos, Jesus não é evangélico, Jesus é o reino. Tem pessoas que pensam que Jesus é evangélico. Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus não é espírita. Jesus não tem religião, porque a religião é algo criado pelo homem. É algo transformado pelo homem, é o que o homem acha que deve ser correto. A religião diz o quê? Que nós só precisamos fazer o bem. Podemos beber cerveja, podemos usar droga, nos prostituir, mas nós temos que fazer o bem e nós vamos ser salvos. Só que a minha Bíblia, ela não diz isso. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para morrer, para ser queimado vivo, nada adiantaria. Irmãos, fazer o bem não é maior do que a cruz. A tua salvação, a minha salvação, ela foi determinada pela cruz de Cristo. Fazer obras é reinar. Você entra no reino de graça. Você entra no reino pela graça. Mas você só permanece no reino pelas obras. Porque sem obras, a fé é morta. Se nós somos salvos pela fé, tem que ser uma fé viva. Então a fé sem obras é morta. Está escrito em Tiago, se eu não me engano. A fé sem obras é morta. Então, para entrar no reino, para ser salvo, nós temos que ter fé.
E pela graça somos salvos. Mas para permanecer no reino, para continuar no reino é por obras, porque é pela fé. Porque sem obras a fé é morte. E uma pessoa com fé morta, ela não vive mais. Ela não aguenta mais, ela não quer mais. Mas a fé com obras é respaldo do reino na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, nos posicionar. Nós precisamos viver o reino, estabelecer o reino. Precisamos viver o reino. Oh, Espírito Santo, nos ajuda. Irmãos, porque a religião, ela nos segura, ela nos prende. Mas o reino, ele nos liberta. O reino não. A religião olha o homem por fora. O reino olha o homem por dentro. A religião olha o homem que tem o terno mais bonito. Aquele que aparentemente é um homem de Deus. Mas o reino, ele conhece o interior. O reino conhece o seu interior, o meu interior. O reino conhece a nossa motivação. O reino de Deus. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. O reino olha o coração. Precisamos estabelecer o reino de Deus, não uma religião. Porque se formos estabelecer uma religião, Deus vai prestar conta. Porque o homem sustenta a religião, mas Deus sustenta o reino. Então no dia que o homem não existe mais, a religião acaba. Mas o reino não, porque Deus sustenta o reino e Deus é infinito. Deus é eterno. O reino de Deus não terá fim. Nunca. O reino de Deus, por mais que não haja homens que preguem o reino de Deus sempre irá existir. É chegado o tempo. É chegado o tempo. Deus está levantando profetas do reino. Deus está levantando sacerdotes do reino. Deus está levantando avivalistas que irão levar o avivamento do reino de Deus, não da religião. Irá quebrar o sistema religioso, irá estabelecer um reino, o reino de Deus que não terá fim nem hoje e nem nunca. Porque o reino de Deus, Ele é e Ele está presente. O reino de Deus não existe, o reino de Deus é. O reino de Deus, Ele é. O reino de Deus é cura, libertação, restauração, renovo. O reino tem respaldo. Precisamos penetrar, entrar mais fundo no reino de Deus. Por que uma pessoa só pode ver o reino de Deus se nascer de novo? Está escrito em João 3. Porque ela nascendo de novo, ela não liga mais para o que o homem diz. Ela não liga mais para o que o sistema diz. Porque o reino de Deus não é algo escrito, não é algo visível. O reino de Deus é dentro do homem. É estabelecido pelo Espírito Santo, o reino de Deus. E o Espírito Santo, ele convence. Ele mostra a verdade. E contra fatos não há argumentos. Nós não podemos servir a religião. Nós não podemos
servir a Babilônia. Daniel, na Babilônia, vão oferecer os manjares a ele. Vão oferecer vinho, o melhor da Babilônia. E Daniel vai dizer: não quero. Eu quero as verduras da minha casa. Eu quero o alimento que vem de Deus, não da Babilônia. E aí, o homem da Babilônia vai dizer: mas Daniel, se o rei vê que você está fraco, ele vai querer me matar e depois vai te matar. E Daniel vai dizer: experimente em 10 dias. Se o meu semblante estiver com fraqueza, eu como a comida da Babilônia e o vinho da Babilônia. E passaram os 10 dias. E chegou de novo e ele viu o semblante. E parecia que Daniel estava mais jovem. Estava renovado, estava novo. Porque, irmãos, o reino de Deus, ele renova todos os dias. O reino de Deus, ele nos alimenta todos os dias. Ele nos sustenta todos os dias. Mas o sistema babilônico, o sistema da religião, não. O mundo gospel, não. É oba-oba, é emoção. Toca na alma do homem. Mas o reino, não. O reino toca no espírito do homem. Somente o Espírito de Deus, somente Deus pode tocar no espírito do homem. A religião, ela tenta convencer o homem de todas as formas, mostrando em livros, em teologia, em seminários. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus desce sobre o homem. É estabelecido no homem através do Espírito Santo de Deus. Porque o reino tem um respaldo de Deus. A religião tem um respaldo do homem. E Deus é maior do que o homem. Deus respalda o reino dele. Olha aqui o que a Bíblia diz no verso 10 de Ezequiel 34. Assim diz o eterno Deus: eis que posiciono-me contra estes pastores e o considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas. O império do homem tem fim para acabar. Deus está fazendo o mover dele. Que se levantem profetas verdadeiros, que se levantem sacerdotes verdadeiros, que o sistema babilônico caia, que os principados e potestades que sustentam a Babilônia caiam nesta noite em nome de Jesus. Eu imagino Jesus olhando do céu a bagunça que tá isso aqui. Eu imagino Jesus olhando, pastores se vendendo, pastores fazendo acepção de pessoas, pastores fazendo campanhas da vitória, levando as pessoas a quererem mais, quererem bênçãos, a quererem bens materiais, em vez de querer a face de Deus. Mas ainda existem homens que gritam pela verdade, que gritam: venha o teu reino, venha o teu reino estabelecido no céu e manifesto na terra. Manifesta o teu reino. Ainda existem homens que dizem: manifesta o teu reino! Que você possa gritar a partir desta noite, que manifeste-se o reino de Deus. Manifeste-se o reino de Deus. Manifeste-se o reino de Deus.
Xarabacantaralabassori alagaralagás. Por favor, Senhor, por favor, Pai, manifesta o Teu reino, Senhor, só queremos o Teu reino, Deus, só queremos o Teu reino, Pai, só queremos o Teu reino, Senhor, o Teu reino é o suficiente para nós, Pai, por favor, Deus. Por favor, Senhor, venha o Teu reino. Por favor, Senhor. Irmãos, Babilônia tem dia para acabar. A Babilônia vai cair. A Babilônia vai cair. Irmão, se você escuta o que eu tenho a dizer, se você acredita em mim mesmo, se você acredita no que Deus tem na minha vida, por favor, meu irmão, fique sabendo que eu nunca vou lhe bajular, mas eu vou pregar o reino de Deus para você, sempre que você me der a oportunidade de falar para você. Porque se o que me libertou eu não posso pregar outra coisa, porque o reino de Deus me sustentou até aqui. Então eu vou pregar o reino de Deus, porque a religião ela sustenta o homem por poucos dias, mas o reino sustenta até o fim. A minha vontade, a minha motivação não é te emocionar. A minha motivação, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus te convença, estabeleça o reino dele no seu coração, quebre os princípios religiosos e estabeleça os valores do reino. O reino de Deus. O reino. João Batista disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino. João Batista não disse que é chegado uma religião, o cristianismo, o evangélico, não. Jesus disse, João Batista disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Jesus não pregou o cristianismo, Jesus não pregou o evangélico, Jesus pregou o reino de Deus. Que alamandorologossori alabandaralagás. Homens morreram na Bíblia pelo reino. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo pelo reino. Estevão foi apedrejado pelo reino. Não foi por uma religião, foi pelo reino de Deus. Que a nossa convicção esteja no Deus Todo-Poderoso, no Pai Eterno, no nosso Pai. Que possamos buscar a presença de Deus a partir desta noite. Buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas serão acrescentadas. Pode ter certeza disso. Que as outras coisas sempre sejam as outras coisas. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos viver a palavra. Precisamos buscar o reino, a presença de Deus.
a presença do Espírito Santo de Deus, pois Ele vai nos guiar em toda a verdade. Precisamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa mente, guiar o nosso coração, nos iluminar, nos livrar das armadilhas, nos firmar na rocha eterna que é Jesus. Precisamos, pois os tempos são difíceis. A igreja de Jesus precisa se posicionar. A igreja de Jesus não pode se vender por um show gospel. A igreja de Jesus não pode aceitar o que está sendo pregado. A igreja de Jesus tem que voltar a ser protestante. Voltar a gritar pelo reino. Voltar a gritar pela verdade. Precisamos voltar para o reino. Precisamos viver o reino a partir desta noite. Deixar a Babilônia, deixar o sistema, deixar a religião. Precisamos estar apostos para defender o reino. Precisamos estar dispostos para defender o reino. Precisamos estar dispostos para estabelecer o reino de Deus. Mas precisamos primeiro deixar que Ele estabeleça no nosso ser o reino, para que possamos pregar, estabelecer o reino de Deus nesta terra. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho do reino. É o evangelho do reino que muda o homem. É o evangelho do reino que cura o homem. É o evangelho do reino que cura de câncer, de AIDS, que cura das enfermidades, que liberta o homem das drogas. É o poder da palavra, o poder da palavra, o poder da palavra, o poder do evangelho do reino de Deus. Jesus está agora curando pessoas pelo poder do reino, pelo poder da palavra do reino. Jesus está curando agora. Jesus está arrancando vícios agora. Jesus está tocando agora. Sinta Ele te tocar. Sinta Ele agora estabelecendo o reino na sua vida. Sinta Ele agora manifestando o reino dele em você. O reino de Deus é chegado. Sinta Deus tocando agora você. Sinta agora o Espírito Santo ministrando ao teu coração. Sinta agora em nome de Jesus o Espírito Santo ministrando ao teu coração, estabelecendo o reino de Deus em você. Sinta agora a cura, sinta agora a libertação, a restauração, o renovo, em nome de Jesus. Sinta agora o poder de Deus. Essa é a palavra do reino de Deus. O que Jesus fez, as atitudes de Jesus. As atitudes de Jesus mostram o que é o reino. E mostram como viver o reino. Como buscar o reino. Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, nós precisamos buscar o reino. Porque às vezes, o que está fora, o que está ao nosso redor, tenta nos corromper, nos afastar de Deus, nos afastar do reino de Deus. Então precisamos estar em oração, precisamos estar em adoração, precisamos estar em vigílias, em clamor, em louvores, em adoração, e pedindo sempre: estabelece o teu reino, Senhor, estabelece o teu reino em mim, me ensina o teu reino. Me faz viver o teu reino, Senhor. Essa deve ser a nossa oração.
Essa deve ser a nossa oração. O reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas sendo acrescentadas ao decorrer da nossa caminhada. Porque Jesus, Ele é o nosso tudo. Nós precisamos obedecer a Ele, precisamos viver para Ele, precisamos clamar a Ele. Parar com esse negócio de dependência de homem. Precisamos buscar a Ele. Nós precisamos fazer como Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai. Não é a Deus, é ao Pai. Orar ao Pai. Porque ao Pai você conhece. O Pai você conhece. Você conhece o Pai. Precisamos chamar o nosso Deus de Pai. Quando nós formos orar, nós precisamos chamar Ele de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Jesus ensinando seus discípulos a orar, o que foi que Ele disse? Deus nosso que estás nos céus. Porque falar de Deus, falar com Deus, falando Deus, parece que você não conhece. Parece que você não se relaciona com Ele. Você está falando de algo que você não conhece. Mas agora falar o meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. Você conhece o Pai. Ele é o nosso Pai. Precisamos viver o reino de Deus. Precisamos buscar o reino de Deus e pregar o reino de Deus. Porque pessoas estão morrendo todos os dias por falta do reino. Por falta da palavra. Nós precisamos conhecer a Deus para pregar a palavra dEle. Precisamos ter objetivos, precisamos ter focos de ir na África, de ir em lugares onde pessoas nunca ouviram nem falar o nome de Jesus. Vendo um testemunho de um evangelista que foi para a África, ele dizendo que pela primeira vez ele estava evangelizando, estava pregando para uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Então ele tinha que mostrar, ele tinha que falar tudo. Tinha que chegar para uma pessoa dessa que não conhece, nunca nem ouviu falar em Jesus. Chegar, ó, existe um Deus que criou os céus e a terra, que criou o mar, que criou todos os animais, que criou as árvores, que Ele criou o homem. Deu sabedoria ao homem, conhecimento ao homem. Tem que evangelizar, pregar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus. Na África, onde muitos pastores, muitas pessoas que dizem fazer missões na África, mas é mentira, pegam dinheiro e usam para si. Precisamos estar sensíveis para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Precisamos estar sensíveis para missões. Devemos estar sensíveis ao nosso próximo, amar ao nosso próximo. Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Então nós precisamos ajudar o nosso próximo. Nós precisamos dar alimento a quem não tem. Porque lá na África, esse evangelista diz que lá as pessoas se contaminam com AIDS de propósito. Elas saem furando quem tem AIDS e se fura depois. Porque a ONU, ela cuida de quem tem AIDS. E o comentário dessas pessoas, elas dizem assim: porque a AIDS demora para matar, a fome aqui mata mais rápido.
Então nós precisamos estar sensíveis a missões. É muito bom nós termos comida, bebida em abundância, mas nós precisamos também ajudar o nosso próximo, porque nós temos condição de ajudar o nosso próximo. O mundo, todo o alimento do mundo dá para sustentar 12 bilhões de pessoas. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. E nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas. Então nós precisamos estar sensíveis para isso, para essas estatísticas, esses dados. Porque o reino de Deus é amar ao próximo também. O reino de Deus é amar a Deus acima de tudo e de todos. Mas também era amar ao próximo. Também é amar ao próximo. Jesus disse que a lei e os profetas se resumem a uma coisa: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. A lei se resume nisso. O resumo da lei é esse: amar a Deus e amar ao próximo. Então que possamos nos posicionar, viver o reino, buscarmos o reino, lermos a palavra e pedir que o Espírito Santo fale conosco através dela. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quero orar com você neste momento. Você fique de pé. Aleluia. Ou fique de joelhos se você preferir. Ou fique sentado mesmo. Pai amado, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Senhor, eu quero te pedir agora pelas vidas, Senhor, que estão enfermas. Que o Senhor venha curar agora. Em nome de Jesus, cura agora todas as enfermidades, Senhor. Jesus, cura agora o câncer, a AIDS. Cura agora, Senhor. Arranca agora, Senhor, a enfermidade do organismo. Arranca, Senhor, agora. Arranca agora, Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura. Sinta Jesus te tocando agora. Sinta Jesus te curando agora. Sinta agora o toque de Jesus. Sinta agora Jesus te tocando. Sinta agora Jesus te tocando. Sinta agora Jesus te curando. Cura agora, Jesus. Cura agora, Jesus. Cura agora, Jesus, toda enfermidade, todo mal. Jesus, também liberta, Senhor. Arranca o poder do vício. Arranca o poder do pecado agora, Jesus. O vício das drogas, o vício das bebidas, o vício da prostituição, arranca agora. O vício da imoralidade, arranca, Senhor, agora. Em nome de Jesus, tira agora. Tira agora com mão forte. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. O poder da cruz é maior que o pecado. Em nome de Jesus, receba a libertação. Receba agora. Seja livre, seja liberto. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, restaura, Senhor. Renova. Espírito Santo, começa a mover as águas aqui. Começa agora a fluir as águas do teu trono, Senhor. Jorra água neste lugar, Jesus. Derrama a unção que despedaça todo o jugo. Em nome de Jesus agora, Pai. Toca, toca, toca com teu poder. Ministra de forma pessoal ao coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, enche este lugar com a tua glória, com teu poder, com a tua unção. Vem, Espírito Santo de Deus. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus. Em nome de Jesus. Seus familiares vão aceitar Jesus. Você que quer aceitar Jesus nesta noite. Você que não estava vivendo como era para viver. Você que sabe que estava errando. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus,
eu me arrependo dos meus pecados. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, estabelece o teu reino em mim. Me dá o novo nascimento. Espírito Santo, vem habitar em mim. Vem me ajudar nas minhas fraquezas. Faz por mim o que eu não consigo fazer. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a graça, o amor incomparável do Deus Pai, o reino de Deus, a sua justiça, o seu poder, a sua unção, os milagres, a intimidade, o governo do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, hoje e para todos sempre. Quem crê diz amém. E dá glória para Deus.